E aí, Nação Celeste, bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo ainda repercutindo o empate em casa contra a equipe do Fluminense, né? Aquele empate bem lamentável ainda por alguns contextos, pensando em título no Brasileiro. Pelo próprio jogo em si, o Cruzeiro fez uma boa partida, teve algumas chances, mas a vitória não aconteceu. Mas paralelo a informações ainda relacionadas, né, a Cruzeiro 0, Fluminense 0, tem outras informações importantíssimas, tá? E você acompanha a partir de agora aqui no nosso canal. Bora lá, essa é a capa de mais um conteúdo, né? Você vai acompanhar isso e muito mais por aqui a partir de agora. Já peço logo de cara para que você hype o nosso vídeo, me ajude a alcançar mais cruzeirenses aqui na plataforma. Deixa aquele likezão também, mais do que humilde. Meta de 400 joinha. Semana passada batemos todas as metas. Todas, 100%. Me ajuda já a começar a semana aí com o pé direito, batendo também essa primeira meta desta semana de novembro. Comenta, compartilha e também, não menos importante, se inscreva aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Começando aqui na ação os trabalhos, tá? Eu gostaria aqui, rapaziada, de trazer, tá? Esse comentário do pseudo-jornalista André Rizek a respeito do lance polêmico entre Cruzeiro e Fluminense, o lance em questão, o lance ali entre Matheus Pereira e Bernal, né? Na ocasião, se você de repente não viu, né? Se você ficou aí nas últimas horas sem internet, não viu o jogo e nem viu as redes sociais o lance, basicamente contra-ataque do Cruzeiro, Matheus Pereira com a posse de bola, ele toma duas faltas do Bernal, ele é abraçado praticamente, né, é puxado, e aí ali tentando se desvincular, a mão dele acaba acertando o supercílio do Bernal, sabe, no efeito de tentar se soltar, e aí, óbvio, o supercílio sangra muito, é o que acontece com o jogador do Fluminense, o rosto todo sangrando. Na transmissão, tá, do Premiere, eu assisti o jogo pelo Premiere, a opinião totalmente correta na minha visão é essa: se alguém tinha que receber o cartão, era o Bernal. Ele já tinha amarelo, segundo amarelo, por impedir, né, um contra-ataque do Cruzeiro. Opa, desliguei o microfone aqui sem querer. E aí, automaticamente, rua, né? Mas o juiz não dá nada. Só que aí o VAR, ele chama. E aí, não é que você pode chamar, né, o juiz para dar um segundo amarelo. Você só chama em ocasiões, se for de cartão, para vermelho. E ali o Matheus Pereira também tinha amarelo, e aí ele chama o árbitro, né, da partida pro árbitro dar vermelho pro Matheus Pereira. Eu acho que o VAR ficou assustadinho com sangue no rosto, né? Ele achou que ele tava no VAR de vôlei, e aí acordou, era um VAR de futebol, e aí chama o árbitro para expulsar. O árbitro teve peito. Talvez a única decisão correta desse merda de árbitro na partida, ele não deu nada, não deu vermelho, não deu o segundo amarelo e seguiu o jogo. O Fluminense, né, a torcida do Fluminense ficou toda chateadinha, mas a regra foi bem aplicada. E aí esse pseudo-jornalista André Rizek vem na contrapartida até dos seus amigos do eixo e comenta isso aqui. Difícil entender o que o Matheus Pereira não levou amarelo ali. O vermelho acho discutível, mas o amarelo pra mim era básico. Básico seria você de repente entender as regras, né, daquilo que você comenta, mas você é um babaca, André Rizek. Basicamente, né, você só comenta asneira. Em qualquer área da sua vida, quando você abre a boca, geralmente você só fala merdinha, né? E aqui tá mais uma prova disso. E aí, pra dar um contraste, pra falar de repente que eu não estou trazendo apenas um ponto e falando que os amiguinhos dele estão contra ele, bora provar isso, né? Felipe Diniz, jornalista que dispensa comentários, Grupo Globo, enfim. O VAR brasileiro não tem solução. Chamar para dar cartão vermelho pro Matheus Pereira é um absurdo sem tamanho. Lance normal, acidente. Ainda bem que o árbitro não embarcou nessa. Se desse o amarelo no campo e como ele já tinha, dar o vermelho, tudo bem. Mas vermelho direto, nunca.
E aqui um outro ponto de vista de um outro jornalista do Eixo, né, Gabriel Simões, me surpreendeu a não expulsão do Matheus Pereira. Respira o futebol. Só quem nunca jogou bola na vida pra achar que um lance desse é passível de expulsão ou qualquer punição. Sofreu a falta, lutou pra ficar em pé e o braço pegou no rosto do Bernal. Acidente de trabalho, e é isso. E é isso. Quem deveria tomar cartão, se o Matheus fosse malicioso, o Matheus caía, e aí talvez pressionando, o Bernal tomaria o segundo cartão amarelo e o segundo tempo seria outro, né? Porque o lance foi bem no finalzinho do primeiro tempo, mas não foi o que aconteceu. Tá aí então, né, alguns comentários sobre isso, e esse daqui do André Rizek é de alguém, rapaziada, que não respeita não é porque ele tá no principal, na principal mídia, de esportes do país, que ele merece respeito. Não é porque ele tem um cargo importante, além de apresentador de um programa bem conhecido, que ele merece respeito. Às vezes você chega no teto, não é nem muito pela sua qualidade ou capacidade não, tá? Às vezes é por outros meios, mas tá aqui registrado. Vamos lá, nação, eu preciso falar sobre isso daqui, tá? E aqui, rapaziada, eu quero emendar rapidinho dois assuntos, tá? O Central Cruzeirense publicou isso daqui, tá? Nas últimas horas, envolvendo uma coisa que pode ser ali mais uma né, pincelada digamos, de dar brilho nos olhos do Cruzeiro para assistir uma partida nessa reta final de ano, que envolve o último jogo do Brasileirão, que é contra o Santos. E o Cruzeiro basicamente pode rebaixar o Santos, né? O Santos aí que está a 2 pontos do primeiro time fora da zona. Tem um jogo a menos? Tem, mas só que é contra o Palmeiras. Mesmo que é em casa, não é favorito. Aí o Central do Cruzeiro publicou o seguinte: Nação Santista, caso o Cruzeiro chegue na última rodada sem chance de nada, eu trocaria os 3 pontos pelo Robinho Júnior. Adianta de que o craquinho na Série B? Temos acordo? E o engraçado é que eu vi vários santistas aqui falando que assinariam o acordo. O que eu quero trazer aqui de ponto, nação, não é nem esse detalhezinho que na última rodada a gente pode ter um jogo ali pra comer com balde de pipoca, viu? Porque pode dar ruim pro Santos. E já falo, tá? Ninguém teve dó do Cruzeiro quando caiu e quando ficou 3 anos na Série B. Eu falo pra alguns amigos meus que, pô, eu quero ver novamente, né, Santos ou Inter, enfim, cair de novo pra Série B, eles ficam chateados. Mas aí eu falo sempre isso, ninguém teve dó do Cruzeiro, porque eu vou ter dó de outros times? Vou ter dó merda nenhuma. Eu quero que esses times aí, né, que tem mais gestões e não aprendem com os seus erros, ou seja, caindo pra Série B e volta pior, eu quero que volte. E volte mofa lá. Porque quando o Cruzeiro ficou 3 anos lá, deram risada na nossa cara. E aí, além desse detalhe na última rodada, tem essa questão do Robinho Júnior. E aqui, rapaziada, é o seguinte: se o Cruzeiro ele pensa realmente em ser protagonista do futebol brasileiro, junto com Palmeiras e Flamengo, isso vai passar por esse tipo de detalhe aqui. Robinho Júnior, rapaziada, ele fez o primeiro jogo dele como titular, né? Na última rodada, essa agora contra o Flamengo, ele estava no banco, entrou aos 40 do segundo tempo, graças a ele, os últimos minutos é outro, com ele em campo, o Santos conseguiu fazer 2 gols, e sim, ele teve impacto diretamente nos 2 gols, apesar de não ter feito, né, nenhum dos gols. É um moleque atrevido, tem um potencial gigantesco, e vai bater na Europa, você pode ter certeza absoluta disso. Só que assim, ele está em um time, em um clube, que não dá pra ele a mínima capacidade dele conseguir se desenvolver. E mesmo assim, ele já mostra o craque que é. É o tipo de jogador que o Santos sabe do seu potencial, sabe que pode ser uma das maiores vendas do clube, que já fez várias vendas gigantescas, mas está com a corda no pescoço. E se chegar um Cruzeiro da vida que tem dinheiro, talvez até um Flamengo, o Palmeiras acho que não porque é rival, acho que o Santos não venderia. Mas chegar um clube europeu, rapaziada, o Santos vai vender. E é um tipo de investimento que separa os homens dos meninos aqui no Brasil. Cruzeiro, Pedrinho BH, tenta. Tem que pelo menos tentar comprar o Robinho Júnior, tá? É o que eu imagino
que possa acontecer e é o que eu gostaria que acontecesse. Tem potencial gigantesco. E já que na última janela mudou um pouquinho o perfil, o Cruzeiro buscou jogadores com esse perfil de revenda, tá aí uma baita oportunidade. É um cara que se você comprar por 15 milhões de euros, coloca bônus para chegar a 20. Se você consegue revender por 25, por 30, por 35, porque o Cruzeiro está estruturado, o Cruzeiro fora de campo, mais do que nunca, tá colocando a casa em ordem, tem estrutura, dentro de campo tem projeto, tem um técnico, rapaziada, que se ficar aí mais 1, 2 anos, vai trazer título pra gente. Isso chama oportunidade de mercado. Eu imagino que já vamos fazer muito dinheiro com o Kaique, já vamos fazer dinheiro com os dois Cauãs, Cauã Moraes, Cauã Prates. O Caio Jorge pode também pintar aí como vem, do próprio Arroio. A gente tem a possibilidade do Leles da base, o Hickman da base, dentre outros, né? E pode numa dessa o Robinho ser mais uma oportunidade de mercado. E principalmente se o Santos cair. É pra tentar. O Marcos Leonardo, né, ele cai com o Santos. E olha só o garoto, né, arrebentando no Al Hilal. Chegou a pegar banco, ficou fora lá de lista de inscrição. E agora, rapaziada, é um jogador imprescindível lá no time do Al Hilal. Tá jogando muita bola. E caiu com o Santos. E na época, muito flamenguista falou, tem que tentar contratar. O Flamengo nem tentou, né, nem tentou. E se tivesse no Flamengo, pode ter certeza que estaria jogando muita bola. Vale demais a tentativa. Eu sei que eu me estendi nesse assunto, rapaziada, mas é porque vale demais a tentativa. É diferenciado. O Robinho Júnior não é promessa. Ele é diferenciado. Já digo pra você, é realidade. Se você não viu o jogo do Robinho Júnior, próximo jogo do Santos vai ser contra o Palmeiras agora na data FIFA. Veja. Veja porque o moleque tem futuro. E aí, Nação Celeste, pra finalizar o nosso vídeo, quero trazer aqui esse assunto, tá? Do Zé Ivaldo eu falei, né, sobre ele no final da semana passada. E quero voltar a falar com vocês, porque eu cheguei a falar, né, sobre uma possível não compra, tanto do Zé quanto do Lautaro pelo Santos. Ambos jogaram de novo, né, contra a equipe do Flamengo. E o Zé Ivaldo é o seguinte, rapaziada. O Zé, ele pode sim ser comprado pelo Santos. Olha só essa notícia do Samuel Venâncio, tá replicado aqui pelo Conexão Cruzeiro. Zé Ivaldo, emprestado pelo Cruzeiro ao Santos, está próximo de acionar a cláusula obrigatória de compra. O Santos será obrigado a adquiri-lo caso atue em pelo menos 60% dos jogos em 2025. O atleta só precisa atuar em 4 das 7 partidas restantes. Jogou contra o Flamengo, então já atualiza, tá? Agora são 3 jogos que ele precisa fazer em 6. E aí, rapaziada, eu vou falar pra vocês o que eu acho que vai acontecer. Isso aqui é chute, tá? Isso aqui é chute puro. Acho eu que ele não joga 3 jogos, tá? Eu acho que ele não joga. Eu acho que ele vai jogar no máximo mais 2 jogos e depois não será mais utilizado. Acho que o Santos não vai permitir que o Vojvoda coloque ele em campo mais 3 vezes. Posso estar enganado? Posso estar completamente enganado. Não tem informação, é apenas um chute. Se isso acontecer, ele volta pro Cruzeiro no ano que vem. Mas, bora aguardar. E você comenta, o que você acha? Existe realmente a possibilidade? Porque ele voltou do nada, né, depois de um tempo afastado, a jogar e jogar como titular. Contra o Flamengo de novo em campo. Então pode ser que numa dessa, ele emplaque aí essa sequência até o final do Brasileirão e o Santos será obrigado a comprá-lo. Mas a gente vai ficar de olho pra ver se realmente isso vai acontecer. Eu acho que seria uma boa, tá? Na minha opinião, pensando em fortalecer o elenco no ano que vem, o Cruzeiro realmente precisaria de mais um zagueiro. E esse zagueiro não é o Zé Ivaldo. Se ele volta, provavelmente o Cruzeiro vai tentar reemprestá-lo. Bora aguardar. Tendo mais notícias sobre isso, a gente vai trazer nas próximas semanas. Chegou até aqui, like, hype o vídeo. Fiquem com Deus, tá, nação? Até a próxima. Tamo junto!